O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Deixando às pressas o sepulcro, com medo e grande alegria, elas correram a levar a notícia a seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhe disse: Eu vos saúdo. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés, prosternando-se diante dele. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide a anunciar aos meus irmãos que eles devem ir a Galiléia. Lá é que eles me verão. Estando elas a caminho, eis que alguns homens da guarda foram à cidade informar o sumo sacerdote de tudo o que acontecera. Estes, depois de terem reunido com os anciãos e terem liberado com eles, deram aos soldados uma vultosa soma de dinheiro com esta instrução: direito o seguinte: seus discípulos vieram durante a noite e o furtaram enquanto dormíamos. E se o fato chegar ao ouvido do governador, nós é que o aplacaremos e agiremos de tal modo que não sejais molestados. Eles tomaram o dinheiro e agiram conforme as instruções que haviam dado. Esta história propagou-se entre os judeus até os dias de hoje. Essas são para cada um de nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você acabou de ouvir esse evangelho, aquela terrível mentira que eles quiseram pregar. O pior é que o que o evangelho diz é exato. E esta história inventada propagou-se entre os judeus até o dia de hoje, porque a ressurreição de Jesus poderia fazê-los crer no Messias que veio em primeiro lugar por causa dele, mas por causa daquela mentira, daquela infeliz mentira. Mas é impressionante como não somente nós somos preparados para mentir, mas como nós somos preparados para acolher a mentira. Porque Santo Agostinho faz um raciocínio tão claro, que quando a gente para e diz: mas é mesmo? E não é que a gente não tinha pensado nisso? E o que é que diz Santo Agostinho? Oh, mas que infeliz mentira. Porque eles disseram: nós estávamos dormindo, e enquanto nós estávamos dormindo, vieram os soldados e roubaram, furtaram o corpo de Jesus e o levaram, e agora estão dizendo que ele ressuscitou. Santo Agostinho então diz: bom, se vocês estavam dormindo, se eles estavam dormindo, os guardas, como é que souberam que foram os apóstolos que vieram e que roubaram o corpo do Senhor? Mas ao mesmo tempo, se eles estavam acordados e viram que foram os apóstolos que vieram e furtaram o corpo de Jesus, por que é que eles permitiram? Verdade não é? Quando a gente vê o raciocínio de Santo Agostinho, mas não é verdade, gente. Se eles estavam acordados e viram, por que é que deixaram? Eram soldados. Agora, se estavam dormindo, como é que eles sabiam que tinha sido os apóstolos que vieram e roubaram o corpo do Senhor? É como o povo diz, a mentira tem perna curta, mas infelizmente, mesmo tendo pernas curtas, já existe tristemente em nós também alguma coisa que parece que gosta da mentira, que acolhe a mentira, que aceita a mentira. E veja, o que acontece com a mentira, acontece com todos os males. Há uma predisposição em nós em acolhermos o que é mal, o que é errado. É só olhar os vícios. É só olhar a nossa criançada. Falou palavrão, falou palavra errada, palavra que não se deve dizer. Na frente da criança, ela não aprendeu as outras. Mas os benditos palavrões, aprende ou não aprende? Que digam as mães. Que digam as mães. Não foi a gente, não foi na casa da gente, foi na casa do vizinho, foi na escolinha. Aprende. Essa infeliz
predisposição que existe em nós em acolher o mal. E gente, infelizmente isso também, deixa de ser com a sua casa. Há uma infeliz predisposição na sua casa de acolher o que é mal. Eu não estou condenando você, mas é preciso a gente se alertar, para inclusive continuamente estarmos limpando a nossa casa, assim como você limpa a sua casa. E certamente hoje foi preciso uma boa faxina em casa, porque semana inteira, Semana Santa inteira, ainda mais se veio gente em casa, se vieram os netos, né? O que é muito bom, mas a desordem que fica a casa. Hoje foi preciso uma boa faxina, mas não foi só hoje. Todo dia você precisa limpar de novo a casa, é verdade ou não é? E você vê bem se a sua casa fica sem varrer, sem limpar, 2, 3 dias. A bendita poeirinha, você não sabe por onde é que entra, mas que entra, entra. Você fecha as janelas da rua, mas que entra, entra. Da mesma forma, a nossa casa tem uma predisposição em acolher o que é mal. Bebida, drogas, pornografia, nos posters, nas folhinhas, nos vídeos, nos discos, nos CDs, nas revistas. Quanta coisa errada na nossa casa, quanto veneno. Começa você a imaginar. Quanto veneno na sua casa, você pode dizer, na minha casa. E claro, veneno é veneno, está aí para todo mundo. Eu tenho uma família que é muito amiga, não somente minha, mas de toda a Canção Nova, e amiga de muita gente. Eles são maravilhosos, uma família numerosa. Uma grande dor que essa família ainda hoje carrega é que, um bom tempo atrás, eles tinham colocado veneno de rato para matar rato, porque havia em casa de fazenda, e botaram lá, nos cantos da casa, veneno de rato para matar rato. E o menininho engatinhando. Veja aí a nossa predisposição de ir para as coisas erradas. O que o garoto tinha que ir engatinhando e botar a mãozinha lá no lugar do veneno de rato e levar a mãozinha na boca? Mas que fez? Se engatinhou justamente para lá, botou a mãozinha e, como criança curiosa que leva tudo à boca, levou a mão na boca. Daí pouco depois vira a criança, e veneno de rato é terrível, né? Um pouco depois vira a criança passando mal, já era tarde. Gente, quanto veneno de rato solto pela nossa casa, hein? Para o seu marido, estou dizendo para as mulheres, quanto veneno de rato prontinho lá. E o bendito, na hora que você menos espera, vai lá nas revistas que você tem na sua casa, né, para ver aquelas mulheres daquele jeito que estão naquelas revistas, do jeito que você não quereria, mas do jeitinho que o diabo gosta e que os maridos gostam. Verdade ou não é? Para que deixar essa porcaria na sua casa? E os seus filhos adolescentes, se supõe fogo nas veias do homem, imagina nas veias do coração, nas veias do adolescente. Você já imaginou o que faz isso? Esse veneno nas veias de um adolescente, nos jovens que são os seus filhos. Depois você vai reclamar que seu filho caiu na gandaia, caiu na vida, já engravidou a filha de fulano, a filha de cicrano. Se não engravidou porque usa preservativo, quanta desgraça ele fez na casa dos outros. Mas deixa eu dizer, a desgraça não fica só na casa dos outros, porque você tem filhas também,
e encontra um bendiquinho na casa da outra, até da sua amiga, que deixa veneno de rato solto na casa e vai acabar caindo em cima da sua filha. Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? E os tais vídeos que estão na sua casa? É do jeito daqueles vídeos? É do jeito de viver a sexualidade que você quer viver? Que você quer que aconteça com a sua família? Que você quer que aconteça quando seu filho e sua filha casar? E por que você deixa esses vídeos na sua casa? Gente, eu estou falando sério, mas você sabe que eu não tenho nada contra você. Justamente ao contrário. É que a gente não sabia que havia veneno de rato na nossa casa. E que existe uma predisposição em nós em irmos a tudo aquilo que é mal e acolhermos aquilo que é mal. E assim como aquele casal, nosso amigo, tem ainda hoje a dor no coração daquele menino que morreu, criancinha ainda engatinhando, porque eles colocaram, porque eles deixaram veneno de rato lá, para matar rato. Eu não quero, e eu não quero porque Deus não quer que você tenha a tristeza de ver a desgraça da sua casa, da sua família, porque você mesmo, você mesma trouxe para dentro e deixou exposto, deixou nos melhores lugares da sua casa, logo na entrada, logo ali onde tem a mesinha onde se põe revistas, deixou nas paredes, deixou no local onde se guarda os nossos CDs, os nossos vídeos, bem arranjadinho. Você deixou veneno para o seu marido, veneno para você mesmo, veneno para sua mulher, veneno para sua mulher. Porque as revistas hoje são jeitosas, elas jogam dos dois lados, elas jogam dos dois lados. Acho que você já viu, muitas e muitas das nossas televisões estão usando mulheres para programas esportivos, até mesmo de futebol. Até comentarista feminina já existe, né, nos jogos de futebol. Porque isso é tudo pensado. Porque eles perceberam que não é tão comum assim a mulher ser futebolista e ser fã de futebol, ir para os campos, etc, etc, entrar nas torcidas. Existem, mas e eles querem justamente que também as mulheres participem de todo o mundo do esporte, o mundo do futebol, que é um mundo que dá muita renda, que dá muito dinheiro. O objetivo deles não é o bem da mulher, não é que a mulher participe, mas é que aumente, que duplique o público. E por isso eles fazem justamente isso, para predispor as mulheres, para predispor as nossas mocinhas, as nossas filhas, a gostarem de futebol, e daqui a uns anos eles tenham todo esse público. E tudo é pensado. Igualmente, gente, as revistas, os vídeos estão também para preparar as nossas mulheres, as nossas mães, as nossas filhas, para entrar em toda a sujeira, desculpe, toda a porcaria em que nós homens já entramos, já nos enlameamos, já nos sujamos. Para quê? Para acabar com a nossa família. E não é isso que nós temos que pedir. Nós não cantamos e nunca cantaremos: desgraça, Senhor, minha família, amém. Desgraça, Senhor, minha família, não. Desculpe se eu cantei, só para você saber. Não, canta comigo qual é o certo. Abençoa, Senhor, as famílias. Canta para valer. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. É isso, gente. Nós não podemos cantar, mas você não canta com a boca, mas canta para valer. E que cantada você faz na sua casa e na sua família, não para Deus, mas para o outro desgraçar a sua família. Somos ou não somos loucos? Endoidecemos ou não endoidecemos? Endoidecemos. Olha, eu acho que o Senhor precisa dizer para nós o que Pedro disse
com toda a coragem, e eu fico olhando a coragem de Pedro, claro, depois de Pentecostes, porque na quinta-feira à noite, o bandidão do Pedro, diante do soldado, diante da porteira, uma senhora, uma mulher, que era porteira, aí cuidando da porta, diante do pessoal se esquentando, ao redor da fogueira, por 3 vezes ele negou Jesus. Não conheço esse homem, nunca ouvi falar dele. Mas graças a Deus, depois de Pentecostes, veja o que é que Pedro fez. Vós o entregastes, e falou publicamente. Vós o entregastes e matastes, fazendo com que fosse crucificado pelas mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, livrando-os das dores da morte. Que toda a casa de Israel saiba com certeza, a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe, gente, o Senhor está precisando dizer, com essa franqueza de Pedro, a todos nós, os estragos que nós temos feito nas nossas casas. Deixa eu dizer, mulher, você tem entregado seu marido ao veneno da melhor qualidade. Porque assim como existe a droga, a cocaína, por exemplo, da melhor qualidade, e o pessoal conhece. Ele sabe da cocaína misturada, mas ele sabe qual é a pura, qual é a boa. Você, infelizmente, tem entregado o veneno da melhor qualidade para o seu marido aí exposto. Para quê? Nós pais temos entregado para os nossos filhos veneno da melhor qualidade, para eles se exporem, caírem, se envenenarem, se estragarem, se desgraçarem e desgraçar a vida dos outros. Desculpe estar usando essa palavra, que meu pai não me deixava usar, mas eu preciso usar hoje na pregação. Nós não podemos desgraçar a nossa família e permitir que os nossos... Você não pode permitir que seu marido, nem seu filho, vá desgraçar a família dos outros. Então, não ponha veneno ali exposto. Deixa eu dizer uma coisa que faz tempo que eu não digo. Para que os benditos barzinhos dentro da nossa casa? E talvez a melhor peça, a mais bonita peça dentro de casa, nos nossos móveis, seja o barzinho justamente. Para quê? Para o seu marido continuar enchendo a cara e dando os vexames que dá. Seus filhos já começarem desde cedo, porque a melhor peça da sua mobília é o barzinho. O que você está querendo? Você não está chamando justamente para ir para o lugar, para a mobília mais rica que você tem, mais arranjada, mais artística da sua casa? Você está preparando o seu filho para o alcoolismo. E pergunto, quem de nós não teve uma pessoa na família que bebeu? Se não for na família sim, pai, mãe e filhos. A gente teve vô, teve vó, teve tio, teve tia, teve primo. Tem ou não tem? E se eu mandasse levantar a mão, não vou. Não vou. E nem levanta, por favor. Mas se eu fosse mandar levantar a mão, quem realmente na família teve e tem? Pai, irmão, irmã, filho, teve e tem. Gente assim que bebe. E bebe, você sabe, com todas as consequências. Eu aposto que muitíssima gente ia ter que levantar a mão. Para que os benditos barzinhos? Para quê? Se eu fosse você, eu acabava com ele nesta Páscoa. A Páscoa tem 8 dias. A Páscoa tem 8 semanas, ou 5 semanas. 5 semanas é bastante tempo, são 35 dias. É tempo de você. Daqui até Pentecostes são 50 dias. Por que você não acaba com o bendito barzinho da sua casa nesses 50 dias? Se for preciso maneirar devagarzinho, olha bem, está na hora de dar uma mudança aqui nos móveis e tal. Você tem jeito. Você tem jeito. Talvez seja o marido que tem que convencer a bendita mulher, porque ela não tem cara de beber no bar, mas na hora que você está fora ela bebe.
Tem ou não tem? Tem. Tem. E quanto mais nós estamos tendo mulheres que bebem, gente. Se eu fosse você, eu acabava com o barzinho. Se possível, nesses 8 dias da Páscoa. Se não der, nesses 50 dias até Pentecostes. Eu vou aceitar com muita alegria as notícias depois, pessoalmente ou por escrito, né? Aqui, os que estão aqui, os que estão em casa, dos que acabaram com o barzinho na própria casa. Vou querer com muita alegria mostrar, se a pessoa permitir, eu vou dizer o teu nome, a família, sobrenome, para fazer a maior festa. Mas se a pessoa não permitir, tudo bem, né? Anonimamente eu poderia dizer, olha, estou com o nome aqui, podia dar teu endereço, podia dar o teu telefone, né? Mas mais uma família que acabou com o barzinho, porque acabou com o veneno de rato na própria casa. Tenho razão ou não tenho razão? Abaixa a cabeça. Tem, padre, tem toda a razão, tem toda a razão. Eu não posso ter mais veneno de rato na minha casa. E que tal nesses 50 dias até Pentecostes? Se eu fosse você, eu fazia isso nos 8 dias da Páscoa. E mulher tem faro, hein? Mas nós homens também temos que ter vergonha na cara. Se fomos nós que o trouxemos para dentro de casa, a gente sabe onde é que está. E acabar com todo o veneno que tem em casa. Essas tais revistas, porque hoje, gente, não são só as revistas chamadas pornográficas que vêm dentro do plástico, não. Essas é só para vender mais. Porque as outras são tão pornográficas como aquelas que vão dentro de plástico. Já vai mudar tudo. E que bom seria, né, que as boas viessem dentro do plástico, porque está mais defendida. Né? E as que são porcaria mesmo vêm pegando poeira. Só que para vender mais, as pornográficas declaradas, vêm dentro do plástico. E as outras que são igualmente pornográficas, são vendidas assim para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Por que não acabar com essas revistas e não deixar mais entrar? Por que não acabar com as folhinhas e os pôsteres nas nossas casas? Por que não acabar com os CDs? Não tenha dó. Quebra. Se está com medo de machucar a mão, joga no rio. Não dá para ninguém, não. Acaba. Porque é veneno de rato dentro da sua casa. É veneno de rato dentro da sua casa. E há outras coisas piores, talvez, que eu não estou lembrando, mas você sabe. Porque a ocasião faz o ladrão. E eu pergunto, para que a arma na sua casa? Para que arma na sua casa? Para na hora justamente que o sangue esquenta, pum, pum. E quanta gente matou só porque tinha arma dentro de casa? Verdade, não é? Para que arma na sua casa? Talvez você tenha que rezar bastante e usar muito jeito, mas Deus deu jeito para homens e principalmente para vocês mulheres. Você tem jeito para conseguir que seu marido não tenha mais arma em casa. Deixa eu dizer, havia um que gostava muito de armas, tinha coleções de armas. E que no meio das coleções, tal, as peças da coleção, tinha lá uma garrucha antiquíssima, acho que lá dos começo do Brasil. Acho que os bandeirantes usaram daquelas armas, estava lá exposta, bem reluzente, bem polida. De quando em quando ele pegava aquelas armas todas, tirava, polia de novo, voltava a pendurar na parede. Garoto é daninho, né? O garoto subiu, encostou a cadeira, subiu na cadeira, subiu na cômoda, foi lá, pegou, desceu. Na hora de descer, a bendita da arma disparou. Em quem? No peito do menino. Do jeitinho que ele desceu.
Meu Deus do céu, quem tinha deixado bala dentro daquela bendita garrucha? O próprio pai não era capaz, o pai quase ficou louco. Mas para que quase ficar louco? Para que ter veneno de rato em casa? Gente, se a gente não mata com uma bala de garrucha, mata de outros jeitos. Nós estamos em Páscoa de ressurreição. E você diz, puxa, o padre fazer uma pregação desse jeito. Mas tem que fazer, não tem? Tem ou não tenho razão? Diga, tem, padre. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Para que ter veneno de rato dentro de casa? Depois que acontece uma desgraça como essa, a gente chora. Claro que chora. Claro que chora. E só tem que chorar. É preferível você chorar agora, para acabar com os barzinhos, acabar com os vídeos, com os CDs, com as revistas. É melhor chorar agora, para acabar com as armas. É melhor chorar agora do que chorar depois que a desgraça aconteceu. Por quê? Porque na Páscoa da ressurreição, Jesus ressuscitado quer entrar na sua casa. Agora eu estou entendendo como Jesus é esperto, hein? Ele trocou todas as coisas. Ele foi da Páscoa para o Domingo de Ramos. Nós estávamos precisando, ele voltou para o Domingo de Ramos. Sabe que no Domingo de Ramos fizeram festa, aquela grande festa, como nós fizemos aqui. Você viu que beleza a nossa missa de vigília. E hoje também já começamos com alegria essa missa da segunda-feira da Páscoa. Mas Jesus voltou lá para o Domingo de Ramos, porque depois de toda a festa, Jesus entrou no templo e encontrou aquela sujeira no templo. Verdade ou não é? Jesus pegou um chicote e já começou a expulsar todos aqueles homens, retirar aqueles animais, virar aquelas mesas do pessoal que vendia, comprava, trocava moedas. Ele fez um esparramo para depois entrar na sua Páscoa. Bendito seja Deus, que hoje, na segunda-feira da Páscoa, entrou fazendo domingo de palmas, entrada triunfal de Jesus na sua casa. Ele entrou fazendo o maior esparramo na sua casa. Quem tiver vergonha, começa logo. Você aí, espera acabar a missa, só não faz durante a missa não. Se aguenta um pouquinho, se tem coisa para rasgar e queimar pertinho da televisão, já faz logo, viu? Mas acabando a missa, pode começar o esparramo. E quem tem vergonha na cara, chegando em casa, já começa a fazer o esparramo. Obrigado. Isso. Porque a gente não pode ser incoerente. Nós estamos fazendo todas as segundas-feiras, vamos fazer já uma oração para valer de libertação, como é o exorcismo que foi mandado compor por Leão XIII, o Papa Leão XIII, porque ele sabia das coisas e sabia como as nossas casas e as nossas famílias seriam atacadas. Mas nós não podemos ser incoerentes de fazermos oração de libertação, de recebermos em nossa casa oração de libertação, de vir aqui na segunda-feira a se abalar, vir da sua casa, fazer uma viagem, chegar aqui para participar da missa da libertação. Você faz muito bem, mas depois nós mesmos conservarmos e trazermos veneno de rato para dentro de casa. Não resolve nada. Então, coerentemente, nós que celebramos a missa da libertação, nós que rezamos juntos essa oração de exorcismo, de libertação das nossas casas, vamos também limpar, lavar, purificar as nossas casas de tudo aquilo que é veneno de rato. Fique em pé. Diga comigo, levantando a sua mão esquerda em primeiro lugar, que é a mão do coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque na Páscoa o Senhor visita a minha casa. O Senhor visita e abençoa a minha casa. Obrigado porque hoje o Senhor está entrando e está abençoando a minha casa. Abençoa, Senhor, cômodo por cômodo, toda a minha casa, também a minha casa por fora. Abençoa, Senhor, o interior da minha casa. Abençoa, Senhor. Agora levanta a mão direita. Por isso, Senhor, em coerência
aquilo que estou agradecendo. O Senhor entra, que o Senhor abençoa a minha casa. Eu vou fazer uma limpeza na minha casa. Eu não posso mais ter veneno de rato dentro da minha casa para envenenar a mim, meu casamento, meus filhos, minha família. Eu vou acabar, Senhor, com tudo aquilo que seja veneno de rato na minha casa. Abençoa, Senhor, abençoa a minha casa e limpa, purifica, dá-me coragem de purificar toda a minha casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E vamos pedindo já. Jesus derrama sobre nós. Diga comigo. Jesus derrama sobre nós o seu sangue precioso. Seu sangue precioso. Guarda-nos e defende-nos Lava-nos e defende de todo ataque do inimigo. de todo ataque do inimigo. Eu levanto também a minha mão direita, desde já, confiados à vossa assistência e à vossa proteção, com a sagrada autoridade do nosso ministério sacerdotal, empreendemos com fé e segurança repelir os assaltos da astúcia diabólica, em nome de Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o vosso santo nome e suplicantes pedimos com instância a vossa clemência, para que, pela intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, pela presença e pela intercessão do bem-aventurado São Miguel Arcanjo, de São José, esposo da Virgem Maria, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, vos digneis auxiliar-nos contra Satanás e todos os outros espíritos imundos que vagueiam pelo mundo para fazer mal ao gênero humano, às nossas almas, às nossas casas, às nossas famílias, aos nossos casamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós te exorcizamos. Quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda do inimigo infernal, legião e assembleia ou seita diabólica, em nome e pelo poder de Jesus Cristo nosso Senhor, seja extirpado e expulso da igreja de Deus, das nossas famílias, das nossas casas, dos nossos pertences, das almas criadas à imagem de Deus, as nossas almas, as almas dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos entes queridos. Sim, seja extirpado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, atormentar e joeirar como trigo os eleitos de Deus. Ordena a ti, o Deus Altíssimo, a quem em tua grande soberba pretendes ainda te igualar, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena a ti, Deus Pai. Ordena a ti, Deus Filho. Ordena a ti, Deus Espírito Santo. Ordena-te a majestade de Cristo, o Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar a nossa humanidade, perdida por teu ódio, Satanás, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e assim edificou a sua igreja sobre a rocha firme, e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque ele permanecerá com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que na sua humildade esmagou desde o primeiro instante da sua conceição imaculada a tua cabeça cheia de soberba. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas de Deus.
Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou tanto o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Comece a orar em línguas intensamente, você aqui e você na sua casa. Cessa de enganar as criaturas humanas e de lhes oferecer o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja, às nossas famílias, às nossas casas, aos nossos casamentos, aos nossos filhos, aos nossos pais. Cessa de armar ciladas à nossa liberdade, a liberdade da igreja, a liberdade das nossas famílias. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens, e dá lugar a Cristo, em quem nada encontraste das tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com seu sangue. Abaixa-te, Satanás, sob a mão poderosa de Deus. Treme e foge à invocação que fazemos do santo e terrível nome de Jesus, a quem os infernos temem e a quem estão sujeitas as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, a quem os querubins e os serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Levanta os seus dois braços em oração. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida após a morte, o repouso após o trabalho, porque não há outro Deus além de vós, e não pode haver outro senão vós, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Suplicamos humildemente a vossa gloriosa majestade, que vos digneis libertar-nos com vosso poder, e guardar-nos incólumes de todo domínio, laço, ardil e perversidade dos espíritos infernais, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor. Que a vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que a nossa casa e a nossa família vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos da Santa Igreja, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor na qual ardeste no momento solene, no qual vos dáveis todo a nós na Santíssima Eucaristia, humildemente vos suplicamos que vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos incólumes de todo o poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais. Assim seja. Comigo, ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. desde o começo. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Aqui no Rincão, nós vamos ter os nossos sacerdotes e o nosso diácono aspergindo-nos com água benta. Você na sua casa também pode usar a água benta e aspergir toda a sua casa. É o Senhor purificando a sua casa, é o Senhor limpando a sua casa, como Ele limpou o seu templo. É o Senhor abençoando a sua casa para preservá-la de todo mal. cançãonovaplay.com. Assine já!